o cientista é um cara do ego mais inflado que você possa imaginar Porque ele na é face da brilhante e Terra. genial, né? Mas o ego é muito inflado, muito. Complicado isso aí, cara. Então, não é assim que a banda toca, não. O cientista, ou qualquer pessoa da área de exatas, de engenheiro, astrônomo, não tem esse negócio de ego lá em cima. Isso não existe. Pelo contrário, se você pegar entrevistas aí, podcasts de cientistas, vamos pegar, por exemplo, o Pedro Lois ou o Neil deGrasse Tyson, que é um americano. O Neil deGrasse Tyson, quando ele faz uma entrevista de algum cientista famoso, você precisa ver a simpatia entre eles, a simpatia com o público. Eles são bastante didáticos, eles querem transmitir conhecimento. Não tem esse negócio, fica numa redoma de vidro. O cientista ficar com bronca e se coloca numa posição de defesa, de não aceita, é charlatão. Isso realmente não tem jeito, ele vai ser sempre assim. Então, se uma civilização domina a comunicação por rádio, eles conseguem decodificar sinais. Nada disso. Quem domina a comunicação por rádio não tem nada a ver com codificação e decodificação de sinal. São duas coisas totalmente diferentes. A pessoa pode até saber as duas coisas, mas é raro, porque são especialidades diferentes. Então, a onda de rádio, ela só transmite, ela só transporta informação de um lado para outro. A informação que está ali dentro, que está codificada, na outra ponta, tem que ter um equipamento eletrônico, uma pessoa que entenda daquilo, inteligência artificial, para pegar aquela informação codificada e decodificar ela. Saber a onda de rádio, saber como funciona, não tem nada a ver com saber decodificar. Se você pegasse lá o início da onda do rádio, lá na década de 30, 40, as pessoas que usavam aquilo não sabiam decodificar porcaria nenhuma. Então, assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, se eu mandar um conjunto de sinais binários para eles dominam a comunicação por rádio, eles vão conseguir decodificar aquele sinal binário que eu mandei. Então, assim, o inglês é a língua mundial, o rádio é a língua universal. Isso aí. Tá. Eu, quando era criança, o meu professor de história me disse que Cabral descobriu o Brasil. Eu era leigo no assunto, não entendia nada e acreditei nele. Por quê? Porque ele era um mestre, ele sabia o que estava falando. Mesma coisa aqui, a Cecília, ela é leiga em física e o sacana induziu ela a tirar uma conclusão errada. Por quê? Porque a onda de rádio não é a linguagem universal, porque a onda de rádio, como eu falei anteriormente, não é de jeito nenhum linguagem. Ela é uma transportadora da linguagem, ela é uma transportadora de informação. O português e o inglês são linguagens usadas na Terra. Onda de rádio não é onda universal, não é linguagem universal. Então, aquela conclusão que ela tirou é errada. O pior de tudo não é isso, porque ele é leigo no assunto. O pior de tudo é que ele não corrigiu. Ele concordou, assim. É porque, primeiro, que ele acha que sabe tudo. E segundo, que ele não conhece. Isso é um chute, que ele está falando uma coisa que ele não conhece. O que é considerado linguagem universal é composta por duas coisas: matemática e física. Em qualquer lugar do universo, 1 mais 1 igual a 2. Não é diferente em lugar nenhum. E, por exemplo, você tem... O que é o hidrogênio? É um átomo composto por um próton e um elétron. Em qualquer lugar do universo, isso é o hidrogênio, não muda. Então, você conseguindo mexer nas duas coisas, matemática e física, você consegue se comunicar. O Carl Sagan é muito criticado, porque na Voyager ele mandou um disco. É o disco de ouro da Voyager. Nesse disco de ouro da Voyager, aliás, tem um livro do Carl Sagan muito legal, pouca gente conhece, que chama Murmúrios da Terra, onde ele explica tudo que está no disco de ouro da Voyager. Tá. Então, nesse disco tem saudações em todas as línguas. Tá. Tem músicas, ele fez um apanhado das músicas da história da humanidade, barroca, clássica, tudo, até agora. Tem sons de todos os animais sem imaginar, baleia, papagaio, elefante, tudo, tem tudo lá. E ele pôs tudo num disco, e nesse disco, a capa do disco, vamos dizer assim, é o ser humano, tem o desenho do ser humano, o pessoal vai consultar aí, todo mundo conhece o disco de ouro da Voyager, coloca aí que vocês vão ver. É o ser humano. Essa imagem do disco que você está vendo é da gravação original, não fui eu que coloquei não, né? Depois aqui embaixo eu vou colocar o link dessa entrevista aí completa, são 2 horas e pouco, né?
de entrevista. Isso aqui são trechos que eu peguei. Aliás, vocês notaram, quando eu faço um vídeo sobre ele, que demora 3 minutos, às vezes mais, 10 minutos, é basicamente da mesma entrevista no mesmo lugar, que ele fala aquela besteira toda no mesmo lugar. É o caso aqui, tá? Foi essa entrevista com a Cecília e com o Gabriel. Então, essa imagem aí do disco, vocês estão vendo, procurem aí se você acha o ser humano nessa imagem daí. Tem um doce se você achar. Dá uma pausa e procura com calma. Não tem nada, então não existe isso. A história de tem o ser humano no disco da Voyager, cara, é pra quem não conhece, né? O disco de ouro, ele tem a vitrola. A vitrola tá na Voyager também. Porque ele é um disco de verdade. Literal. Você tem que pôr ele pra tocar. Então aí eu acho que o ET, não sei se ele vai ter a criatividade de tocar aquilo ali. O ET... O ET vai ter que ter um pouco mais de imaginação, além de saber tocar a vitrola, porque não tem vitrola na nave. A nave tem apenas a agulha e a cápsula. É só olhar no disco que só mostra isso. Então ali ensina como tocar o disco com a agulha. Ele lá que se vira e fazer a vitrola. Que é o seguinte, normalmente, e na história da humanidade, quando alguém mais... Vamos lá, vamos concordar que se uma nave chegar aqui na Terra, o cara é mais evoluído que a gente. Sim. Ponto pacífico disso aí. Chegou. Porque a gente não chegou a lugar nenhum. Então vamos pegar a história da Terra. Quando os portugueses e espanhóis chegaram aqui, o que eles fizeram? Opressão. Sim. Então sempre, isso aí não sou eu que falo não, viu, pessoal? O pessoal da antropologia que estuda isso aí. Sempre que uma civilização mais evoluída encontra uma menos evoluída, a primeira coisa que acontece é opressão. Mas o nosso parâmetro é quem? Homem. Esse bicho somos nós. burro. Mas aí a gente tem que se parametrizar na gente. Vai parametrizar no quê? Não? Aí é que tá. Deixa... Tá aí tudo bem. Ué. Que medo. Cecília pegou ele no pulo. Ela tem razão. Isso aí que ele falou ali, que o povo mais inteligente, mais avançado, quando chega num povo mais atrasado, é dominar e violência. Isso vale para o ser humano. Não necessariamente isso é a regra geral no universo. Uma civilização pode ser muito avançada, mas que a gente não ser violenta. Então, assim, não sei, faz a mínima ideia que está falando de novo, né? Então, o pessoal que não sabe, né? Eu fui ufólogo durante um bom tempo da minha vida, né? Lá no começo, lá quando eu fazia divulgação, eu trabalhei numa revista muito famosa chamada Revista UFO. Eu acho engraçado isso, né? Ele é ufólogo, sem dúvida nenhuma, mas ele nega, mas acabou de falar que ele já foi ufólogo há muito tempo. Ele escrevia para uma revista especializada. Então, assim, ele é um ufólogo, sempre foi. E sob o ponto de vista da ciência, um ufólogo é igual a um astrólogo, igual a um guru, é igual ao terraplanista, não tem diferença, porque eles não acompanham a ciência, eles acompanham a imaginação deles. Então, ele é ufólogo. Ele não podia estar falando de ciência pra gente. Que é o seguinte, né? O Einstein, ele teve uma epifanias muito interessantes. Cara, o maior gênio da humanidade, né? Não tem nem comparação. Falar que ele teve uma epifania, parece que ele fumou um baseado. Porra, inventei a relatividade. Não é. Como eu falei anteriormente, ele para chegar lá, ele teve que montar um monte de quebra-cabeça, teve que estudar, teve que se virar. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto que ele fala ali, que o Einstein é o maior gênio da humanidade. Entre os cientistas, o Einstein é top 5. Ele não é top 1, não. O primeiro considerado pela quase unanimidade dos cientistas foi o Newton. O Newton realmente foi fera. Um dia eu vou fazer um vídeo só para falar as coisas que o Newton fez. Inclusive, ele cai em contradição. Mais adiante, nesse mesmo vídeo aqui, ele fala que o Newton que é o número 1. Então, assim, ele fala o que vier na cabeça dele, né? O Einstein não gostava muito dessas coisas. Então, ele juntou duas coisas e ele criou uma entidade única chamada espaço-tempo. Uhum. Einstein não criou essa entidade espaço-tempo. É tudo baseado na teoria da relatividade, mas ele não criou esse termo. É a mesma coisa que Einstein disse que o buraco negro onde Deus fez a divisão por zero, que ele gosta de falar, que também não é verdade, né? Quem criou esse termo espaço-tempo foi o cientista chamado, peraí que o nome dele é enrolado aqui, Hermann Minkowski. Depois você dá uma olhadinha aí. Foi ele que criou esse termo, não foi o Einstein. Então o tempo vai passar muito mais devagar.
E com isso surgem coisas muito interessantes. Por exemplo, o Einstein bolou o paradoxo do gêmeos. Você pega dois gêmeos, pega um deles, coloca ele para viajar na velocidade da luz. Aham. Quando ele voltar, o outro envelheceu e o outro está novo ainda. Se você já assistiu meus outros vídeos sobre as mentiras que ele fala, né? Ele tem a mania de qualquer coisa ligada à teoria da relatividade atribuir ao Einstein. Como foi no caso de Deus fazer a divisão por zero, no caso do espaço-tempo, e agora nesse caso aqui também. O paradoxo dos gêmeos não foi o Einstein que criou, não foi ele que inventou. Foi um cientista francês chamado... Peraí, eu vou ver de novo aqui, porque você divulgar ciência não é saber datas e nomes, tá? Que ele faz muito isso, né? Ele confunde as coisas. E falar aqueles termos bonitinhos dele, a teoria do espaço-tempo e por aí vai. O nome do francês é Paul Langevin, eu acho que assim pronuncia, em 1911, um pouco depois da teoria da relatividade. Mas aí, um determinado dia, um rapaz, um senhor, na verdade, lá de Uberlândia, morava em Uberlândia na época, entrou em contato comigo porque ele falou que tinha uma história para me contar. Agora eu convido você a fazer um exercício. Faça de conta que você não sabe quem é ele. É uma pessoa que está sendo entrevistada, que você nunca viu, que vai contar uma história. Eu não sei se vocês conheceram, chegaram a conhecer, um personagem do Chico Anísio chamado Pantaleão. É um camarada lá do interior, ficava sentado numa cadeira de balanço e contava cada mentira cabeluda, aquela coisa que você vê que realmente é um absurdo, e ele conta como se fosse verdade. Então, assim, o que você vai ver agora é uma história contada por essa pessoa que você está vendo, não é uma pessoa que você conhece, e depois me diga o que você acha dessa história. É bom notar que essa pessoa, você tem que saber que ela é ufóloga, tá? Então você vai ouvir agora a história contada por um ufólogo. Depois seria parecido se fosse terraplanista, se fosse um astrólogo. Então preste bem atenção no que ele vai falar, esquece quem é ele e relaxa. Muito bem, fui lá na casa dele para ouvir a história do senhor. Ele era caminhoneiro e num determinada noite lá no interiorzão de Minas, ele contando, né, que uma luz apareceu para ele na frente dele e falou ele falava, falou mentalmente comigo. Isso é típico de um ufólogo. Apareceu uma luz e mentalmente ele falou comigo. Hoje nós não vamos fazer nada. Mas no dia tal, na hora tal, o senhor vai estar passando em tal lugar e nós vamos aparecer e aí nós vamos conversar. Eu não vou afirmar que ele está mentindo, mas o que você está achando dessa divulgação científica até agora? No dia tal, na hora tal, no lugar tal, pá, apareceu a nave para ele, cara. E isso ele contando, claro, apareceu a nave na minha frente, desceram os seres, aí ele conta como que eram os seres, eles eram bem parecidos com o ser humano, só que eles eram um pouco mais altos, tinham um bração comprido. Você não está conseguindo visualizar o que ele está falando? Assiste algum filme aí do Spielberg sobre ET, tipo Contatos Imediatos Terceiro Grau, e você vai ver exatamente o que ele está falando. E ele foi contando, e ele desenhou o interior da nave. E ele falava, fizeram experiência com ele e tudo. Ele desenhava direitinho? Ele desenhava perfeitamente. Ai, meu Deus. Perfeitamente, parecia uma obra de arte. Esse é um assunto recorrente em filmes de ficção, histórias de ficção em livros, que é o ET incorporando um ser humano e fazendo coisas fantásticas. Tem um filme muito interessante sobre isso, aliás eu aconselho vocês a verem, que é muito legal, né? Mas sabendo que é ficção, tá? Não é verdade. Que é Capax. É mais ou menos sobre isso. Não é bem desenho, mas ele faz umas coisas lá fantásticas que só incorporado no ET ele consegue fazer. E aí, ele chegou pra mim e falou assim, e agora nós temos que parar de falar sobre isso. Porque eles estão aqui me controlando. E eles que estão deixando eu falar pra você só o que eu eles falei podem falar. brincando que você não tava sozinho. Exatamente, cara. O cara falou desse jeito, cara. Eu mostrei, e ele falou, eu não fiz esse desenho. Eu nem sei desenhar. Aí eu falei, desenha aqui pra mim. Aí ele fazia uns desenhos de palitinho, horrível. Ele não sabia desenhar. Você acredita? Que legal que o Gabriel já deu o sinal claro que ele não está acreditando, né? Então ele perguntou para o Sacani, você acredita? Só que o erro do Gabriel não foi achar que aquele cara, o caminhoneiro, está falando mentira. Ele errou, porque quem está falando mentira é o Sacani.
Então, assim, a dúvida dele deveria ser, você acredita? Não, tinha assim, eu não acredito no que você está falando. Cara, vamos lá. Primeiro, Você viu acontecer eu na vi tua... na minha frente. Sim, Tava assim, sim, ó. Tava sim. O assim. cara nunca tentou buscar nada Vamos lá. com isso. Ele nunca tentou fama, ele nunca tentou dinheiro, ele nunca tentou absolutamente nada. Ele já morreu, infelizmente. Claro que morreu, né? Um cara desse vai estar vivo para desmentir ele. Não tem como eu duvidar do que o cara tava me falando. Sim. Não tem como. Então, eu acredito 100% em tudo que ele falou. Agora, se ele foi um cara hiper mega criativo e inventou tudo isso, mas é porque eu tava na casa dele, cara. E eu vi a situação que ele Sim. vivia e tal. Primeiro, se ele soubesse desenhar bem, ele tava ganhando dinheiro desenhando, porque ele desenhou muito bem. Uhum. Tá. Ele ia ganhar, ele não ia ficar na condição que ele vivia. Sim. Então, Se eu fosse um dos entrevistadores nessa hora, eu ia perguntar o seguinte: cara, por que você não tirou a foto do negócio lá para provar que realmente foi? Você ia virar notícia no mundo todo, você ia ganhar uma grana com isso. Ah, e onde foram parar esses desenhos? Então, você pegar a casuística, que a gente chama ufológica, Aham. normalmente os abduzidos, para eles, aquilo ali foi minutos, ou pouquíssimo tempo. Mas, na verdade, aquilo lá durou até semanas. Tem casos aí famosos de supostos abduzidos que eles ficaram desaparecidos semanas. Casos famosos. Você já ouviu falar de um caso famoso desse tipo aí? Claro que não, porque isso aí é coisa de mentira de ufólogo. Pode ser famoso no meio dos ufólogos, né? Aquelas revistas de ufólogo, site de ufólogo. Porque se isso aí fosse realmente verdade, você concorda comigo que seria a capa de tudo que é site na internet? Seria a abertura do Jornal Nacional, assunto do Fantástico? Isso aí é tremenda mentira. Ah, como é que você sabe que ele está mentindo? Cara, eu não preciso fazer um exame psicológico para achar que ele está mentindo, né? Agora, o contrário, eu queria ver o que ia dar. É nessa história aí que ele contou, né? Eu não estou querendo dizer para você que eu estou certo e que ele está errado. Eu não vou afirmar para você que ele está mentindo. Tire você sua conclusão. É isso aí, a gente se vê no próximo vídeo.